Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e acompanhar nossos estudos semanais. Hoje vamos estudar a lição de número 13, intitulada O legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó. O texto áureo da nossa lição está em Hebreus, capítulo 11 e versículo 8, que diz: Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Na verdade prática, aprendemos que Abraão, Isaque e Jacó deixaram um legado de fé em Deus para as futuras gerações. Nesta lição, vamos refletir sobre 3 objetivos principais. Em primeiro lugar, mostrar o legado de fé de Abraão. Em segundo lugar, explicar o legado de Isaque. E, por fim, conhecer a escolha e o legado de fé de Jacó. Para começar, daremos início à introdução da nossa lição. Há algo de muito significativo no fato de que Hebreus 11, o capítulo da fé, reserve um espaço considerável para os 3 patriarcas que estudamos neste trimestre. Abraão recebe a maior atenção, mas Isaque e Jacó também estão ali, nomeados, reconhecidos e incluídos na galeria dos que viveram pela fé. Não que fossem perfeitos, ao longo de 12 lições vimos que não eram. Mas porque, apesar de todos os tropeços, eles continuaram. Continuaram crendo, obedecendo e continuaram construindo altares. E esse legado, forjado em décadas de caminhada com Deus, não ficou restrito ao povo judeu. Não ficou limitado ao Antigo Testamento, mas atravessou milênios, cruzou fronteiras culturais e chegou até nós. Porque aquilo que começou com Abraão em Ur ainda permanece hoje na vida de cada pessoa que crê em Cristo. Agora, avancemos para o primeiro ponto, o legado de Abraão. Para começar, analisemos o primeiro tópico, o alcance do legado de fé de Abraão. A promessa que Deus havia feito a Abraão em Gênesis capítulo 12 e versículo 3 era de uma amplitude que o patriarca talvez não conseguia compreender em sua plenitude. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não a algumas famílias, nem apenas a Israel, mas a todas as famílias da terra. E a Bíblia nos mostra como essa promessa se desdobrou ao longo da história até seu pleno cumprimento. Mateus capítulo 1 e versículo 1 inicia o Evangelho, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O evangelista inicia no começo, ou seja, em Abraão, porque é de lá que começa o plano redentor. Jesus, o Messias, o Redentor de todas as nações, era descendente do homem que havia saído de Ur sem saber para onde ia. E Paulo, em Gálatas capítulo 3 e versículo 7, vai mais fundo ainda. Os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Não apenas os descendentes biológicos, os judeus, mas todos os que creem em Jesus Cristo, independentemente de etnia, de cultura e de origem, são filhos de Abraão. Entraram na família da promessa pela mesma porta que Abraão havia entrado, a fé. O legado de Abraão é, portanto, o maior legado da história humana. Não em termos de riqueza material ou de território político, mas em termos espirituais, porque a família que ele iniciou pela fé é a maior família que já existiu. A família dos que creem, de todas as nações, em todos os séculos. Em seguida, avancemos para o segundo tópico, a fé incondicional de Abraão. E qual foi o ingrediente que tornou Abraão digno de carregar uma promessa de tamanha magnitude? Não foi riqueza, posição social e nem sua própria sabedoria, mas a sua fé. Hebreus capítulo 11 e versículo 1 nos dá a definição canônica de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E então, nos versículos seguintes,
vai apontando para Abraão como o modelo primário dessa definição. Porque Abraão viveu essa fé antes dela ser definida. Ele não tinha acesso ao texto de Hebreus, mas quando Deus chamou, e ele foi. Quando Deus prometeu, ele creu. Quando Deus pediu o impossível, ele obedeceu. E o contexto de onde ele havia saído torna essa fé ainda mais impressionante. Ur dos Caldeus era uma cidade marcada pela idolatria. A família de Abraão servia a outros deuses. E em meio àquele ambiente, e de alguma forma que o texto não detalha especificamente, ele teve conhecimento do Deus único e verdadeiro, o Criador de todas as coisas. Isso nos ensina que a fé verdadeira não depende de um ambiente favorável para brotar. Ela pode brotar em Ur, pode brotar numa família que não serve a Deus, pode brotar num contexto de idolatria cultural e pressão ao conformismo. Porque a fé não é produto do ambiente, é resposta à voz de Deus, que atravessa qualquer ambiente quando o coração está disposto a ouvir. Na sequência, veremos o terceiro tópico, a resposta ao chamado de Deus. E aqui chegamos ao que talvez seja a parte mais impressionante do legado de Abraão: a forma como ele respondeu ao chamado de Deus. Quando Deus o chamou, Abraão simplesmente obedeceu. Não ficou fazendo perguntas, não pediu provas, não tentou negociar condições e nem pediu um tempo para pensar. Ele confiou em Deus e deu o passo de fé que mudaria sua história para sempre. Gênesis capítulo 12 e versículo 4 registra: Partiu, pois, Abrão. Deus falou, Abrão partiu. E Deus se agradou dessa atitude. Tanto que, no clímax da prova em Moriá, o anjo declarou: Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. E foi exatamente ali, depois da maior prova de sua vida, que Deus selou as promessas. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Porque a fé sem obediência não é fé bíblica, é apenas religiosidade. A fé de Abraão era a fé viva, que levanta, que parte, que sobe o monte, que estende o braço e segura o cutelo antes de soltar o filho. E é exatamente por isso que ele se tornou o pai da fé, não apenas o ancestral biológico de Israel, mas o modelo espiritual de todos os que, em qualquer século, decidem confiar em Deus além do que vem. Dando continuidade, chegamos ao segundo ponto, o legado de Isaac. Abrindo este ponto, tratemos do primeiro tópico, o significado do nome. Há nomes que servem apenas para identificar uma pessoa, mas há outros que contam uma história. Isaac é um exemplo disso. Seu nome significa riso ou ele ri, e resume toda a história de espera, de fraqueza e, por fim, do cumprimento da promessa que marcou os acontecimentos que antecedem o seu nascimento. Abraão riu quando ouviu a promessa, pensando na impossibilidade da própria idade. Sara riu, olhando para a impossibilidade do seu próprio corpo. E quando finalmente o menino nasceu, aquele riso se transformou em riso de alegria. Gênesis 21 registra essa declaração de Sara: Deus me fez rir, todo que ouvir isto se rirá comigo. O nome que poderia ter sido motivo de vergonha tornou-se motivo de celebração pública. E há uma lição embutida nesse nome. Aqueles que esperam o tempo de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem contrariar a promessa, um dia vão sorrir de alegria. A espera de Abraão e Sara não foi em vão. Foi o terreno onde a fidelidade de Deus se manifestou de forma ainda mais gloriosa do que se tivesse acontecido no tempo deles. Isaac é, portanto, mais do que um nome.
é um testemunho real de que Deus cumpre o que promete e que o riso de hoje pode ser exatamente o cumprimento da promessa que ontem parecia impossível. Agora, prossigamos para o segundo tópico: Isaque, o herdeiro da bênção e da comunhão com Deus. O que Isaque herdou de Abraão não foi apenas terras e rebanhos, mas um estilo de vida. A prática de edificar altares, de invocar o nome do Senhor, de buscar a face de Deus nas circunstâncias da vida. Quando assumiu o lugar do pai como patriarca, Isaque fez exatamente o que havia aprendido observando. Edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Isaque deixou um exemplo muito útil de como lidar com os conflitos. Mesmo diante da escassez na terra e da inveja explícita dos filisteus que entulhavam seus poços, Isaque não respondeu com violência e nem com sentimento de vingança. Ele perseverou, reabriu os poços do pai e continuou confiando na provisão de Deus. É o legado de uma fé serena, uma fé silenciosa e persistente, que continua cavando quando os poços são entulhados, que continua confiando quando a provisão parece insuficiente e que continua adorando quando o ambiente é hostil. Essa fé silenciosa tem um poder que às vezes subestimamos, porque ela não gera alvoroço, mas cria raízes. E são as raízes que sustentam quando as tempestades chegam. Agora, avancemos para o terceiro tópico: Isaque e o legado de uma fé que confia na direção de Deus. Quando chegou a hora de Isaque constituir família, ele não tomou a iniciativa de escolher por conta própria, mas confiou no processo que o pai havia começado, através da oração e da busca pela vontade de Deus. Isaque estava no campo, orando, quando viu chegar a caravana que trazia Rebeca. Gênesis capítulo 24 e versículo 63 registra esse momento. E Isaque saíra a orar no campo, à tarde, e levantou seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Um homem que, antes de receber a resposta de Deus para a sua vida, já estava em oração diante dele. Esse detalhe no texto nos revela o caráter dele de uma forma que talvez passe despercebido numa leitura apressada. Ele não era apenas o herdeiro automático de uma promessa, mas era um homem de oração, alguém que buscava a presença de Deus mesmo nos momentos comuns do cotidiano. O casamento de Isaque não foi fruto de impulso, nem de escolha apressada baseada apenas na aparência ou na conveniência. Foi fruto de um processo guiado pela fé e pela confiança de que Deus mesmo guiaria os passos necessários para a continuidade da aliança. O casamento que nasceu dessa espera foi o casamento que continuou a linha da promessa, porque de Isaque e Rebeca vieram Esaú e Jacó, e de Jacó vieram as 12 tribos. Portanto, o verdadeiro legado espiritual se constrói quando confiamos em Deus para guiar nossos relacionamentos, decisões e planos. Não quando corremos para o que parece mais conveniente, nem quando forçamos os resultados com a nossa própria agenda, mas quando nos colocamos no campo da meditação e da oração e deixamos que a providência de Deus faça o que a nossa pressa nunca poderia fazer. Agora chegamos ao terceiro ponto: o legado de Jacó. Para começar, vamos abordar o primeiro tópico: homens com virtudes e erros. A Bíblia poderia ter apresentado os patriarcas como heróis sem falhas, pessoas que nunca tropeçaram, nunca mentiram e nunca cederam ao medo ou à impaciência. Seria mais conveniente para uma hagiografia religiosa. Mas a Bíblia não é hagiografia, mas revelação. E a revelação é honesta sobre a condição humana de uma forma que nenhum outro livro religioso do mundo antigo conseguiu ser. Abraão mentiu para Faraó, Isaque mentiu para Abimeleque, e Jacó enganou o pai e se aproveitou da fragilidade de Esaú para obter a primogenitura.
Nenhum dos três era perfeito. E a Bíblia não esconde isso. Registra com a mesma objetividade com que registra os altares e as promessas. Mas por que isso importa? Porque quando entendemos que os grandes heróis da fé eram imperfeitos como nós, paramos de usar a nossa imperfeição como desculpa para não caminhar com Deus. E também paramos de exigir de nós mesmos e dos nossos familiares uma perfeição que nenhum ser humano consegue alcançar. A família saudável não é uma família perfeita, é a família que teme ao Senhor. É a família que, apesar das imperfeições, continua buscando a Deus, continua se arrependendo e continua erguendo altares. Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E a sabedoria não é a ausência de erros, mas a capacidade de aprender com eles e seguir em frente na direção de Deus. Em seguida, avancemos para o segundo tópico. O arrependimento muda destinos. Jacó teve 2 encontros com Deus que mudaram a trajetória da sua vida. O primeiro em Betel, quando fugia como criminoso, no deserto com uma pedra como travesseiro, e Deus lhe apareceu e disse: Eu estou contigo. O segundo em Peniel, quando voltava com família, rebanhos e o drama do reencontro com Esaú, e lutou com o anjo a noite inteira até receber um nome novo. 2 encontros, 2 pontos de transformação. E entre eles, décadas de processo, de disciplina e de consequências dolorosas das próprias escolhas. Deus não transformou Jacó de uma vez só. Ele trabalhou no patriarca ao longo de um percurso inteiro, usando Labão, usando a saudade de casa, usando o medo de Esaú e a luta no Jaboque. A conversão sincera faz com que Deus derrame a sua bênção e cumpra suas promessas. Não a conversão performática, ou seja, aquela que diz as palavras certas sem uma transformação interior, mas a que encontra Deus de verdade e que pode sair até mancando, mais transformada. Deus não apenas proveu recursos para Jacó, ele foi o seu protetor. Em Harã, quando Labão o prejudicava, Deus agiu. Na fuga, quando Labão o perseguiu com intenção de represália, Deus o deteve em sonho. No Jaboque, quando o próprio Jacó estava no limite, Deus foi ao seu encontro. O arrependimento não apenas muda o coração, ele muda a nossa trajetória. Porque abre espaço para que Deus atue de formas que a autossuficiência havia restringido. Por fim, examinemos o terceiro tópico, a bênção ofuscando a tragédia. Jacó enganou o pai e recebeu a bênção que desejava por meio do engano. E Deus permitiu. Esaú havia trocado a primogenitura por lentilhas. Havia se casado com mulheres hititas sem aprovação de Deus e havia demonstrado ao longo de toda a sua vida que o espiritual não era sua prioridade. E Deus permitiu que as consequências das suas escolhas se desdobrassem. Mas sobre Jacó, o enganador, o suplantador, sobre o homem que havia tentado garantir com as próprias mãos o que Deus havia prometido dar, Deus derramou uma bênção que atravessou gerações. 12 filhos, 12 tribos, uma nação e dessa nação o Messias. Deuteronômio capítulo 13 e versículo 3 nos diz que Deus às vezes permite a adversidade para saber o que está no teu coração. A adversidade não é a ausência de Deus, é a presença de Deus em meio à prova, à instrução e à formação. Cada tribulação que Jacó havia enfrentado havia sido instrumento nas mãos do oleiro que estava moldando o barro. O legado de Jacó não é apenas o de um homem que recebeu bênçãos extraordinárias. É o de um homem que aprendeu, na escola dura das adversidades,
a confiar plenamente no Deus que nunca desistiu dele. E assim, chegamos à conclusão desta lição. Vimos que o legado dos patriarcas foi de valor para todas as gerações em Israel e para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, bem como para toda a humanidade. Depois do encontro de Deus com Jacó, quando fugia de seu irmão, o Senhor mudou o seu nome, denominando Israel, ou aquele que luta com Deus. E seu nome foi dado ao Estado de Israel. Assim, Abraão e sua descendência foram usados por Deus para abençoar toda a humanidade e as famílias da terra.